Bom, 2025 começou antes mesmo, quase um mês antes do Carnaval, porque tivemos a volta do Supremo e do Congresso. E o Andreasa vai fazer uma análise para a gente sobre as agendas de 2025 e os prováveis choques que teremos entre os poderes. Bom dia, Andreasa. Megali, bom dia, pessoal. É o seguinte, o ano começou para valer, acabou o recreio, né? O recreio muito mal aproveitado pelo governo, esse janeiro terrível para o governo Lula, mesmo não tendo camadas de complexidade habituais presentes. Portanto, essas camadas retiradas. É o período do recesso parlamentar, o recesso do judiciário, o governo sozinho, nadando na raia e se enrolando, crise do PIX, a forma como lidou, tomando um susto, sei lá, se achava que era fake news, com a questão da inflação, do preço dos alimentos, se já estava ruim, se já estava difícil, a gente acrescenta aqui, projetando os cenários, essas camadas da volta da atividade parlamentar, com a eleição dos novos comandos das casas, da Câmara e do Senado, falamos disso aqui ontem na coluna extraordinária, e com a volta da atividade do Judiciário. Ninguém me parece disposto, discursos à parte, reuniões, fotos, um indo ao convescote do outro, mas ninguém disposto a recuar nos seus compromissos. Eu quero lembrar aqui qual é a natureza dos mandatos de Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Defesa da prerrogativa, que eles consideram emanar do voto popular, da soberania popular, expressão da democracia. O Hugo Mota, no seu discurso de posse, se referiu ao fundamento da nossa Constituição. Todo poder emana do povo e será exercido. Luiz Megali, ali, e por ele será exercido, e por ele é exercido, ali naquele momento ele estava usando a Constituição, artigo 1º da Constituição Federal, para dizer que tem um mandato para, em nome do povo, porque representante dar uma cutucada no Supremo também ao fazer isso, porque tem voto, é eleito, tem um mandato para gerir fundos orçamentários. O mandato dos comandos parlamentares, é para a defesa dessa prerrogativa, para a defesa a rigor da engenharia, da lógica, da dinâmica do orçamento secreto. E aí entra o governo como mediador, porque boa parte, embora não se diga explicitamente isso, Alcolumbre foi bem explícito ontem ao defender essa prerrogativa, mas ninguém diz exatamente o que está no conceito dessa questão, que é uma percepção de que Flávio Dino, que é o ministro do Supremo, que bloqueou o pagamento das emendas parlamentares, que solta, bloqueia, que faz a gestão desses tempos, desses fluxos, as pessoas percebem Dino como um representante do governo Lula no Supremo, não faz muito, era ministro de Lula. Há uma confusão, e acho que o Flávio Dino, em certo sentido, alimenta essa confusão, há uma confusão percebida no lugar de Dino. Então, o parlamento volta dizendo que quer trabalhar em parceria com o governo Lula, mas tem uma exigência muito clara. O governo terá de mediar essa relação e mediar a mesa de negociação para que se encontre novamente a fluência do leito do orçamento secreto. Então se espera, e Dino já marcou essa conversa. Estou falando do Supremo também, da atividade do Supremo Tribunal Federal, que também voltou, pessoal, deixando bastante claro que tudo quanto quiser, sobre tudo quanto quiser, atuará. O ministro Barroso ontem discursou no parlamento, discursou na abertura do ano judiciário, insistindo na tese de que cabe ao parlamento, que cabe ao Supremo dirimir as grandes questões da República, independentemente de provocação, independentemente de extrapolar os limites da atividade do Supremo Tribunal Federal. Então, isso posto, está dito que esse encontro tem de ser feito entre parlamento, na matéria emendas parlamentares, o encontro entre parlamento e judiciário, entre Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino, falei sobre isso ontem também, marcou na agenda. Ele disse, pós-Lira, em fevereiro, a gente senta, nós, Supremo, todos percebidos e se tratando como agentes políticos, como se não houvesse uma diferença de natureza de mandato, de voto, de não voto, de comedimento, de proatividade, de necessidade de esperar provocação. Há uma percepção de iguais, o que é muito ruim para a República. A agenda marcada para o pós-Dino, sentarão mediados o futuro do governo, para que seja menos ruim o futuro do governo no parlamento, depende de Lula conseguir mediar esse encontro, essa mesa de negociações de conciliação política, é lamentável que assim seja, entre Supremo
e parlamento. Esse é o futuro que para o governo Lula, se quiser que as coisas andem bem. Vai ter que encontrar uma maneira deixando um anel aqui, outro acolá, cedendo aqui e acolá, encontrar a limpeza do leito para que as emendas parlamentares voltem a correr. E aí, Luiz Megali, e eu estou falando de futuro só imediato, tá? Porque nós temos o orçamento de 2025 aberto. E esse orçamento foi deixado aberto de propósito. Poderia ter sido votado no final do ano passado, naquele ritmo de Arthur Lira, atropelando, votando tudo, votando sem saber no que votava. Poderiam ter votado o orçamento. Não votaram por gestão de Alcolumbre, instrumentalizando o Rodrigo Pacheco, instrumentalizando o Congresso, para que ficasse alguma coisa pendurada para esse ano. Então, quer votar o orçamento? E o governo precisa. Quer reformar o orçamento? Quer incluir na peça de ficção tudo quanto vocês tentam colocar de fora? Querem mais espaço para gastar antes de tratar do orçamento? Temos de resolver o orçamento secreto. Essa é a agenda imediata, essas são as camadas de complexidade que se impõem para o governo. O governo vai ter que mediar isso aí, é o que se espera de Lula nas relações entre Alcolumbre e Hugo Mota, representantes desse sindicato, né, do Sindicato das Emendas Parlamentares, e do Supremo Tribunal Federal, que, só para deixar uma coisa bastante clara aqui, Dino, o Supremo está certo ao exercer controle de constitucionalidade sobre emendas parlamentares, porque o que acontece ali é absolutamente inconstitucional, são vários princípios constitucionais feridos. O erro de Flávio Dino foi subordinar na sequência o correto controle de constitucionalidade à negociação política. Ele bloqueou as emendas corretamente, não havia razão para liberá-las, mas abriu uma mesa de negociação, os negociantes negociaram, governo e parlamento, chegaram a um consenso, e aí ele teve que entrar de novo, e aí a coisa saiu do campo do controle de constitucionalidade para atividade política, que não é o lugar do Supremo Tribunal Federal. Então, Megali, pessoal, a gente tem muita aresta posta aí pro Brasil e imediatamente, né? Nos próximos meses, não dá nem para projetar muito além, não. Tô falando só aqui até março, né? Março, abril, no máximo, esses são os problemas que a gente tem no horizonte. Bom, e infelizmente não deu tempo da gente falar de uma questão de altíssima relevância, que é a guerra dos bonezinhos, né? Na Câmara dos Vereadores. Mas só... foi bom você ter falado na Câmara dos Vereadores. Você falou Câmara dos Vereadores eu dei uma rebaixada, dei um ato falho aqui, acabei rebaixando essa gente, enfim, essa gente infantilóide, Andreasa. É uma grande vereança. Se a briga é de boné, se a linguagem está nesse lugar, a gente está muito mal parado.